E aí, moçada, bom dia. Estamos nós aqui outra vez. Dessa vez, estou com o professor Jason de novo, que vocês já conhecem. Hoje a gente vai dar continuidade na nossa série sobre ginástica para condicionamento físico. E o professor Jason vai conversar com a gente sobre CrossFit. Essa nova modalidade aí que tão em voga, tão falada e que às vezes assim precisa de mais divulgação no sentido de, para nosso conhecimento, o quanto ela pode nos ajudar, não é isso, Jason? É isso, bom dia, primeiramente, bom dia, mais uma vez, é muito bom estar aqui com vocês. O CrossFit, ele é novo no mercado, na verdade, a gente foi criada, a marca CrossFit foi criada em 2000, certo? Por Gleisman, e aí ele é um norte-americano, e aí ele conseguiu criar essa modalidade, e essa modalidade ela é muito ampla. Ela lhe dá um suporte muito maior, muito mais, com muito mais impacto, certo? Muito mais resultado do que qualquer outra modalidade que eu conheço habitualmente e atualmente. Então, é uma modalidade que ela, a olhares de alguns, ela ainda está um pouco desconhecida, mas ela consegue, aos poucos, ir entrando no mercado e fazendo com que a galera conheça um pouco mais sobre ela. Então vamos lá, vamos começar a desmistificar um monte de coisa. O CrossFit é o nome da modalidade, que também é uma marca registrada. Exatamente, o CrossFit ele é uma marca registrada. Então, para se usar essa marca, é uma franquia. E aí você utiliza taxas normais de franquia para poder utilizar a marca. E dentro dessa marca foi utilizada uma modalidade. E essa modalidade ela é muito atual, ela é muito precisa, certo? Ela é muito condicionante, muito potencializada com relação aos resultados, e a gente consegue com essa modalidade agrupar várias outras modalidades ou vários outros conceitos dentro do CrossFit. Então vamos lá, vamos começar assim. Então, especificamente uma aula de CrossFit, ela é composta pelo quê? Veja só, a aula de CrossFit ela tem uma variável que, dentro da metodologia dela, a gente começa com mobilidade, a gente tem um aquecimento específico, certo? A gente tem um trabalho de força específico voltado para o treinamento do dia, onde a gente vai utilizar toda a dinâmica de técnicas, tá? Para depois em si chegar na parte do treino ou o WOD, ou o treino do dia, que normalmente chamamos assim. E aí a dinâmica ela é feita isso, de mobilidade, aquecimento, treinamento de força específico, trabalho da técnica voltada para o treino e por último sim, aí a gente consegue liberar o pessoal para poder fazer um treino e não dizendo que o que antecede o treino não seja intenso. Entendi. Porque até a parte de aquecimento e de técnica é muito intenso, é muito extenuante com relação à prática, que é uma situação que hoje a gente coloca como prioridade dentro do CrossFit, que é você ter uma técnica apurada daquele movimento específico para que realmente você consiga um suporte e adaptação maior para os seus benefícios. Então cheguei hoje lá no Limits para começar uma aula de CrossFit. Especificamente eu não vou acompanhar o pessoal que já está lá, eu vou ter que passar por todo um processo de adaptar. Eu vou ter que me adaptar e aos poucos eu vou aumentando a intensidade, é assim que funciona? Veja só, a partir do momento que você entra, o iniciante ele pode estar no mesmo grupo de uma pessoa de 2, 3 anos de atividade de CrossFit. O que vai gerar para você são adaptações, certo? Normais de um iniciante, não dizendo que você vai deixar de fazer aquele movimento, mas a gente vai adaptar situações para que você faça o movimento, mas de uma maneira mais coerente, mais ajustado para a sua realidade física. No seu ritmo, no seu condicionamento daquele momento. Exatamente. E quando eu falo em realidade física, é aquele limite que você tem, certo? Naquele momento e que você não pode ultrapassá-lo. E aí a gente não vai atribuir cargas excessivas ou cargas no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, mas a gente vai atribuir o mesmo movimento adaptado. Então a gente pode utilizar canos de PVC, pode utilizar material ou anilhas de peso muito mais leve, tem materiais de plástico, de madeira que a gente pode utilizar dentro da área do cross para que você não deixe de fazer um movimento, tá? E que você aprenda a técnica do dia que a gente fala tanto.
Então, aquela siglinha famosa assim, o HIIT, ela tem tudo a ver com CrossFit. Isso. O HIIT, o treinamento intervalado de alta intensidade. É porque, gente, HIIT é em inglês, tá? HIIT é a sigla em inglês. Aí Jason agora está falando pra gente no nosso português, tá bom? O HIIT, o treinamento, esse tipo de treinamento de alta intensidade, treinamento intervalado de alta intensidade, ele consegue colocar dentro do CrossFit uma dinâmica muito interessante. E aí você utiliza movimentos de alta complexidade, de baixa alta complexidade, na verdade, do início, baixa complexidade. E a partir do momento que você vai progredindo, você utiliza movimentos de alta complexidade e o HIIT ele consegue trabalhar muito acoplado com isso. Então, os resultados de um HIIT dentro de um treinamento de alta intensidade e onde a gente utiliza movimentos ginásticos, movimentos de levantamento de peso e aí treinamentos metabólicos, tudo envolvido anaeróbios e aeróbios, tudo envolvido dentro de uma mesma modalidade, os resultados são inúmeros. Então, assim, o benefício ele aumenta progressivamente. Então, você vai ter, mais uma vez falando do suporte, um suporte imenso, certo? Na sua realidade física, após iniciar um treinamento de CrossFit. Então, a gente pode deduzir o seguinte, que dentro do CrossFit, com toda essa gama de variáveis de intensidade, de possibilidades, os ganhos são bem mais rápidos. Isso. Tipo assim, meu objetivo é perder peso, então eu vou ter a possibilidade de uma queima calórica mais rápida. Meu objetivo é aumentar a força, então ele me proporciona isso talvez de uma forma mais rápida. Isso. Funciona assim, Jason? Veja só, o CrossFit ele consegue lhe proporcionar, lhe beneficiar isso. Ele é tão positivo e sendo trabalhado de maneira mais correta, que é o que é indicado para todos os profissionais que fazem o curso da CrossFit e são essenciais para poder fazer o tipo de aula, certo? Que nem todo mundo pode realmente dar esse tipo de aula. Ele consegue mostrar para você que tudo pode ser mais fácil, mais prático, a partir do momento que você se empenha a fazer ou se doa para fazer o movimento. E o CrossFit ele pede muito isso. Ele pede que você se doe. Uma entrega. Eu tenho que me entregar para que você realmente consiga realizar os movimentos. Que os movimentos eles não sejam tão fáceis assim, mas eles sejam movimentos intensos. E aí, uma pessoa para você ter ideia, eu já tive situações de uma pessoa de 80 anos fazendo o mesmo movimento que eu, lado a lado, e conseguir trabalhar da mesma forma e ter vários resultados. Então, a gente consegue ter uns resultados a curto prazo, muito mais efetivo, certo? No meu ver hoje, e no que a modalidade dela se propõe para poder fazer, tanto com relação à prática e aos estudos dela, tanto aos resultados que ela deixa aberto aí, certo? Em artigos e até na internet, você sabendo procurar direitinho, ela consegue lhe dar muito mais resultado em pouco tempo, mais rápido. Isso é muito interessante e assim... Então, por isso que é uma aceitação tão rápida do mercado fitness, vamos dizer assim. Isso. Quando a gente trata de fitness voltado para o CrossFit, a gente trata de condicionamento. O fitness dentro do CrossFit é o condicionamento, o melhor do condicionamento. Então, assim, você trata seu condicionamento como prioridade dentro do CrossFit. Então, quer dizer que a sua evolução com você mesmo, e aí você nunca vai poder, vamos dizer que... se comparar com outro dentro de uma mesma modalidade. E dentro do CrossFit você aprende muito mais isso, que é aquela entrega junto com o seu parceiro. Então é ele treinando junto com você, você apoiando ele apoiando, mas cada um com o seu resultado, cada um dentro da Volta um pouquinho daquilo que a gente falou na musculação, das individualidades biológicas que precisam ser respeitadas, né? Exatamente. Jason, reforça só uma coisa na tua fala que eu entendi aqui. Então, não é qualquer profissional que pode... está habilitado para ministrar as aulas do CrossFit, ele precisa ter uma licença específica. Isso, veja só, o CrossFit ele disponibiliza dentro da sua grade, certo, ampla, dentro da sua franquia, dentro da sua marca, cursos onde ele deixa disponível conteúdos, certo, para que o profissional faça ele e seja habilitado para poder exercer aquele tipo de aula. Então, são teorias e práticas dentro de um final de semana que eles utilizam. Eu não posso nem falar, porque até então eu assinei um contratozinho dizendo que eu não posso falar sobre o curso. Mas
dentro de um final de semana, e aí você é habilitado ou não, ainda corre o risco de você não ser habilitado, porque aí você tem todo um procedimento de aprovação. Tem uma prática e tem uma teoria. Então, assim, a teoria e prática está muito ajustada e tem pontuação para que você realmente consiga ter os resultados. Se você não atingir aquele resultado, você realmente não está habilitado para tal. E aí, nem todo mundo pode fazer isso. Hoje, realmente, eles têm essa norma, e caso você utilize da marca ou do nome CrossFit sem realmente ter essa licença, você pode correr o risco processual. Está respondendo judicial. Processos. Perfeito. Então, já deixa a gente mais assim, ciente e a par do funcionamento desse produto, né? É a ginástica tratada como um produto, não é isso? A gente trata realmente um produto. E esse produto, ele é o esporte do fitness, o esporte do condicionamento. O CrossFit, ele deixa isso. Ele é um esporte do condicionamento, onde ele trabalha a parte nutricional, que a gente já tinha conversado um pouquinho antes. A gente trata da parte nutricional, a gente trata na parte de ginástica, calistenia, a gente trata do treinamento metabólico, a gente trata do levantamento de peso, e aí, por final, a gente trata como se fosse um esporte do fitness, um esporte do condicionamento. Então, eu posso entender também o seguinte: atletas de outras modalidades podem utilizar do CrossFit como complemento da sua preparação. Isso. Ele não é um treinamento específico, ele deixa aberto isso, e aí as pessoas ou atletas de outras modalidades específicas, elas sim podem atribuir do CrossFit como uma ampliação dessa modalidade, deixar de ser um pouco mais específico para ter um pouco mais de suporte. Então, no caso, a proposta do CrossFit é uma preparação global, isso. Porém, evidencia também algumas partes específicas. Ele não deixa, na verdade, ele não é uma modalidade específica, ele deixa claro isso. Ele atinge as modalidades específicas e traz para o CrossFit e mostra outra dinâmica. E ele lhe dá condicionamento para poder fazer outras dinâmicas. Então, ele lhe deixa pronto, certo? Para poder fazer todas as outras modalidades. E dentro disso, ele deixa apto, muito apto, para poder realmente atingir aquilo que você precisa fora do CrossFit. Então ele prepara a máquina humana para o desafio que for. Exatamente, ele faz com que você seja não bom em todas as áreas, mas que você realmente seja bom naquilo que você esteja fazendo, e ele consegue trabalhar de forma muito geral, e aí a gente fica propício para, vamos correr hoje, ele te deixa muito apto para isso, para nadar. Então ele te deixa apto para saltar, para poder fazer qualquer dinâmica do dia a dia, e te deixa muito pronto de verdade. Ah, que legal. E no caso assim, a gente viu na musculação alguns equipamentos que são específicos, que exigem determinada postura, determinados cuidados na execução deles. O CrossFit utiliza algum equipamento específico? Isso, na verdade ele tem vários equipamentos. A gente utiliza de anilhas, barras, kettlebell, a gente utiliza de gaiolas, argolas, bolas, certo? Medicine ball. Então a gente tem um trabalho de material bem amplo também. Esse material, a gente consegue trabalhar ele de forma diferente da musculação. A gente consegue trabalhar ele de forma mais dinâmica. É como se você realmente utilizasse a potência de todo o seu corpo dentro de uma modalidade, certo? E utilizando um implemento. E aí você consegue utilizar distância, tempo e força ao mesmo tempo dentro de um conjunto. E aí você consegue muito mais resultado por conta disso. E aí esse tempo a gente atribui o HIIT também dentro dele. Ótimo. E as intensidades vão lá para cima. Então, gente, assim, tu tá cansado daquele treininho mais direcionado, daquele treininho mais bitolado, naquele ritmo tal, tem uma proposta aí, tem uma oportunidade aí, tem uma alternativa aí. Se você quer adrenalina, se você quer desafio, o CrossFit está aí, está esperando vocês, e já está pronto para mostrar para a galera, né? Mas é isso mesmo, ele lhe deixa um desafio muito concreto, muito estabelecido, que é você, seu limite e os seus resultados. Ele deixa muito afim disso, e ele mostra a você que é a sua doação dentro da sua realidade física e dentro do que você almeja. Então é aquela questão de você não esperar que o resultado venha, de você ir em busca, buscar, lutar por ele. E aí você me procura, na verdade, como um facilitador desse seu resultado. E aí eu vou te mostrar como é que você vai conseguir dentro do CrossFit.
Tu vira quase que um mentor, né? Um mentor do conhecimento, mas né? é isso, e a gente trabalha com a parte psicológica, a gente trabalha demais. Eu ia falar isso também. Eu ia que a gente complementasse essa questão dos ganhos, os ganhos fisiológicos, neurológicos, músculos funcionais, a gente já tem uma certa ideia. Mas no campo do emocional, como é que ele pode te deixar mais apto para vencer esses desafios, estresse e tudo mais? Pois é, Nelson, a gente tem vivências dentro do CrossFit que uma pessoa que passa por dificuldade, seja ela qual for, vamos tratar de uma pessoa depressiva, que ela tem suas dificuldades do dia a dia, e quando ela entra dentro dessa modalidade, ela consegue transformar e ela se torna uma terapia para ela, para que realmente aquele conceito depressivo ele vá sendo alternado por momentos de alegria, momentos de descontração, sabendo ainda em si que esse momento de terapia e descontração ele vai trazer muito mais benefício que você poderia imaginar de uma terapia habitual. Ela vamos dizer aqui, sem comparação com qualquer outra situação quando a gente fala em modalidade. Eu acho, Jesus, que ela propicia justamente essa questão de você conhecer forças que você não sabia que tinha e de vencer adversários que você mesmo criou, né? Exato. Dentro do CrossFit a gente consegue também trabalhar isso. Quando você está próximo de uma falha, e aí há resultados também que fala que você ainda tem mais 40% de força quando está próximo da falha. Quando está próximo da falha. E aí você consegue realmente tirar essa força de onde a gente não tem, onde a gente sabia ou onde a gente pensava que não teria, e a gente consegue buscar ela dentro do CrossFit, de você olhar para alguém, ver que aquela pessoa também está sofrendo do seu lado, mas também ela está lhe dando força e ela quer que você consiga atingir aquela meta, e aí você consegue, e aí você vê que realmente você não era aquela pessoa que você via antes, e você começa a ter um crescimento mental muito grande de lhe deixar apto para realmente realizar qualquer tipo de situação. Então ele incrementa força física e força mental. De todas as formas. Ah, muito massa. Gente, então assim, tá aí um desafio. Quem quer experimentar de algo novo, então tá aí uma possibilidade, uma oportunidade. Jason, a gente vai tentar mostrar um pouquinho do CrossFit para a galera, lembrando que dentro de todas as limitações, mas é apenas para mostrar para vocês algumas das possibilidades que uma aula de CrossFit pode propiciar a seu praticante, tá certo? Então, aguenta aí, fica com a gente que ainda tem mais um pouquinho. Moçada, vê só, agora a gente vai fazer alguns exercícios que são utilizados numa aula de CrossFit. O professor Jason elaborou uma sériezinha com uns exercícios bem para iniciantes. Até porque, né, vocês sabem aqui que o professor de vocês anda um pouquinho sedentário com essa pandemia toda, mas eu também nunca fui atleta de CrossFit, então tem que ter os determinados cuidados. Não é isso, Jason? Isso mesmo. Então a gente escolheu 2 movimentos para poder fazer, são movimentos simples, são movimentos corretivos, mas só para vocês terem uma noção que a gente trabalha muito com movimento corretivo e adaptações para o iniciante, e a gente vai mostrar aqui agora com 2 movimentos. Nelson vai começar agora com um agachamento, que é um agachamento de iniciante, um agachamento que todo mundo, quando entra no CrossFit, a gente começa a alinhar e a gente começa a melhorar esse agachamento. Sem um bom agachamento, a gente não consegue realizar muita coisa. Então a gente vai primeiro alinhar o agachamento, tá? Vamos lá? Nelson, agachou, ficou. Esse é um agachamento específico do CrossFit. Ele tem um ângulo de um joelho e aí ele tem o quadril. Olha descendo, a tremedeira, velho. Ele tem o quadril descendo um pouco abaixo do joelho. Subiu. E aí você vê, esses braços podem descer um pouquinho. Esses braços, toda vez que ele levanta, ele utiliza uma correção automática da coluna. E aí ele consegue ficar muito alinhado. Faz mais uma vez, Nelson. Segura lá embaixo. E aí, ó, pode ver, ó, coluna dele bem alinhada, tá aqui, certo? Muito bem alinhada, muito bem ajustada, peito alto, postura, levantou, respirou. Esse é o agachamento que a gente utiliza no CrossFit para poder alinhar. Pronto, vamos fazer o segundo movimento agora, que é o thrust, que a gente faz um agachamento e joga um implemento acima da linha da cabeça. E aí Nelson vai mostrar pra gente como é que a gente faz. O agachamento é o mesmo princípio, certo? Do primeiro que a gente fez. E agora a gente vai utilizar a barra, como é o iniciante, a gente vai utilizar ou um cabo de vassoura
ou um cano de PVC, tá? E aí, agachou, Nelson, cola mais, subiu, estendeu. Isso, mais uma vez, lembra de estender o joelho também. Desceu, sobe tudo, estende. Isso. Lembra de sempre estar olhando para frente, tá? Então, corrigindo o movimento, olhando para frente o tempo todo, só o cano que vai e sobe. Desceu, subiu, estendeu. Ok, perfeito. Isso é um dos movimentos que a gente utiliza como base do CrossFit, que é o thrust. E é um movimento simples, mas todo iniciante, quando chega no CrossFit também, vai começar a aprender, tá? Gente, voltamos. Assim, experiência massa. É muito legal você ter a possibilidade de conhecer-se, de saber seus limites e saber que você pode ultrapassá-los. Assim, o CrossFit propicia isso, é nítido isso aí. É uma experiência muito boa, eu recomendo. O lance da adrenalina é top, assim. Então, quem está precisando levar um choque de é bom, recomendo, tá? Para encerrar aqui, eu quero deixar o professor Jason à vontade para as considerações finais dele. Dizer que muito grato, velho. Foi muito boa a experiência, excelente, assim. E eu quero muito que vocês sintam essas sensações, velho. É muito legal. Então, Nelson, eu tô lisonjeado com todo esse contexto que a gente trabalhou hoje. A procura e aí o convite foi muito interessante. Então, assim, o CrossFit ele vai te proporcionar realmente aquela adrenalina que falta para você. Aquela sensação de bem-estar muito, muito grande. E aí ele consegue atingir tanto que a gente tem o CrossFit Kids, iniciante para criança, e aí a gente tem a modalidade adulto. Então, não trabalha de forma específica, mas a gente tem o CrossFit para todas as idades. E aí você consegue realmente ter os seus benefícios, seus objetivos e seus resultados muito bem programados e ajustados. Isso depende muito da sua procura também, do que você deseja para você. Mas aí a gente está aqui para facilitar tudo. E quando surgir uma curiosidade de modalidade muito dinâmica, procure o CrossFit que você não vai sair. Então, Jesus, estou a fim de fazer CrossFit aqui em Gravatá. Eu vou ter aula contigo onde? No Limits Box. A gente está muito próximo ali da Perimetral, perto certo. do Batista. Ok. Certo? E aí, qualquer coisa, pode estar, tem o Instagram do Limits. Está aqui. Que você pode olhar direitinho, vai lá, contacta a gente e a gente vai passar todas as informações que você precisa. Aulas experimentais, totalmente gratuitas, claro. E aí você vai poder conhecer um pouco da modalidade antes mesmo de fazer a matrícula e antes mesmo de saber se vai gostar ou não. A ideia te testa, exatamente. Te permite viver essa experiência motora muito legal, sensações assim que em outras porcarias por aí tu não vai encontrar não. Basta fazer uma boa aula de CrossFit aí que tu vai sentir muita coisa boa. Gente, muito obrigado por mais essa. Professor Jason, valeu. Fique com Deus e a gente tem mais por aí. Tchau. Um abraço.